E eu acredito muito nisso. Eu quero chegar num lugar onde eu possa ser útil ao próximo. Não é? E como que eu consigo fazer isso? Através da Global Amazon. Para mim, os meus pubs nunca foram locais onde as pessoas iam beber. Para mim, os meus pubs foram locais onde as pessoas se conectavam, onde existia uma conexão. Aconteciam coisas fantásticas lá. E hoje na Global Amazon, essa possibilidade do inglês, de levar o inglês a outras pessoas e fazer com que elas tenham um futuro, para mim é o principal. Então o que eu quero é isso no meu futuro, que eu possa ajudar o próximo. Seja bem-vindo ao Papo com a Nai. Para onde você vai? Aqui eu vou entrevistar empresários, empreendedores, líderes, pessoas de todo o mercado que estão construindo histórias. São histórias que realmente impactam e faz a pessoa falar assim: você me inspira. Poxa, que legal. Nossa, eu também quero fazer diferente. Nai, como que eu faço? Então, não é a minha história, não é a história do fulano, não é a história do ciclano, é a história que você vai construir, é a sua história. Então, seja bem-vindo, se inspire, Papo com a Nai, para onde você vai. E sejam muito bem-vindos ao nosso primeiríssimo Papo com a Nai, para onde você vai. E eu preciso falar, gente, que esse projeto nasceu aqui no coração de toda a minha equipe, nós entrevistando líderes e empresários aqui do mundo inteiro. Aqui é um lugar de papo mesmo, sabe? Descontraído, para a gente falar de propósito, de legado, de trabalho, família, política, esporte, de negócios e principalmente da gente deixar a nossa mensagem no mundo. Hoje nós estamos aqui, amanhã a gente pode não estar, mas uma coisa a gente tem certeza, essa história ela vai percorrer aí gerações e gerações. E uma coisa que bate muito, muito, muito forte na minha vida é de te encorajar, de se você está no teu ponto A, de mostrar que você pode ir tranquilamente para o ponto B sem ninguém te julgar, sem ninguém te interromper, basta você ter coragem. E é para isso que a gente conta nossas histórias. E hoje o meu convidado especial é nosso Mister Miller, Armando Miller. Muito, muito, muito bem-vindo. Estou muito feliz de ter você Eu estou me sentindo muito aqui. honrado. O nosso queridíssimo professor de inglês, ele tem um projeto incrível junto com o seu sócio Paulo Amazonas, que é de Madureira e mora na Flórida, destravando aí todos os brasileiros no inglês. A gente tem uma história muito bacana juntos. O universo, Deus, os nossos negócios nos conectando, porque aqui a gente fala da alma e Deus não une pessoas, Deus une propósitos, eu tenho certeza disso. E está sendo muito incrível essa jornada, que nós vamos falar muito da jornada, para os brasileiros aqui. E vamos te ouvir, Armando, vamos bater papo. Vamos bater papo. Vai ser muito bacana. Vamos brindar com café na taça, que dizem que a gente fica mais rico, né? Opa, mais então elegante, com vamos lá. mais sucesso. Vamos Falando lá. inglês melhor. Opa, então cheers. Cheers. Vou deixar você se apresentar. Bom, como ela falou, meu nome é Armando Millen e eu hoje sou sócio da Global Amazon. A Global Amazon é uma escola de inglês que se iniciou nos Estados Unidos, com uma história muito bonita. Eu e o meu sócio americano, nós nos conhecemos desde a adolescência e sempre tivemos essa paixão pelo inglês. Na década de 90, nós tivemos um curso físico no Brasil e depois ele voltou para os Estados Unidos, que ele já tinha morado lá antes. Nós seguimos caminhos diferentes e ele iniciou esse belíssimo projeto que é a Global Amazon. E no decorrer desse processo, ele me convidou novamente para que eu voltasse a ser sócio dele e hoje nós estamos aqui, não é? Emplacando alguns projetos, transformando a Global Amazon em um curso digital também. Então, eu acredito que nossa conversa vai caminhar um pouquinho por aí, não é? Mas eu sou, hoje, primeiramente, um professor de inglês e adoro dar aula de inglês. Você sabe que eu estava conversando com o Paulo ontem, e aí, você está gostando? Eu falei, eu estou amando. Não poderia escolher uma pessoa melhor para me dar. Ele, olha, é muito difícil ter
vaga na agenda do Armando. Eu falei: "Armando, pelo amor de Deus, é você, é você. Você precisa trazer a Nai para perto", e foi muito legal. A gente vai falar lá, né, de como que a gente se conheceu. Armando, de onde você veio? Bom, Mm-mm. Come here. fisicamente eu também vim da Zona Norte, né? Eu sou do Meier, então por isso talvez que eu tenha conhecido Paulo de Madureira, mais ou menos, a gente se encontrou ali perto, né? Mas agora, a minha história é completamente diferente. Minha formação é de contador, eu sou contador. Pois é, Uau! e trabalhei muito tempo com auditoria, eu fui auditor por E você muitos morou a anos. vida inteira na Zona A Norte, no vida inteira eu México? cheguei a sair um pouco, fui para a Zona Sul, voltei para a Zona Norte. É, Casou? não casei, Tá fiquei solteiro? solteiro, pois Tá é, solteiro, gente. Olha aí, ó. pois é. E, e entre profissões, né? Então eu realmente trabalhei com auditoria, depois tive esse curso de inglês com Paulo, passei para a parte da gastronomia, fui dono de pubs no Rio de Janeiro, em Ipanema, na Onde? Lapa, na freguesia. O de Ipanema foi um sucesso absoluto, né? Mas Imagino. as coisas vão caminhando, e hoje eu estou de volta com o Paulo, né? Na Global Amazon, muito feliz de voltar. Aliás, eu nunca abandonei o inglês, né? Então, mas hoje voltando a dar aula e tá ajudando o Paulo a Você levar morou o curso. fora? Nunca morei fora. Já viajei bastante, já bati bastante perna por aí. Eu gosto muito de viajar, mas como eu brinco sempre, eu gosto de viajar com a passagem de volta no bolso. Tem medo de não voltar? Às vezes, né? Talvez. É. Quantos países? Contando com o Brasil, 16 países. Uau! É, Cultura em pessoa. Por isso que é, todas as vezes que a gente está na aula de inglês, já desenterra uma música, lembra de uma história. é, Gente, só aprendo. é. Muito bom. É, religião. Bem, a minha vida inteira eu não tive uma religião definida, apesar de sempre acreditar na força vinda de Deus e de Jesus. Eu nunca tive uma religião definida, porque eu acho que a religião é feita pelos homens. E hoje eu me encontrei dentro da doutrina de Kardec, porque ela é uma religião, podemos dizer assim, muito lógica, né? Ela requer muito estudo, ela requer muita compreensão, muita pesquisa, e eu gosto muito disso, né? E o interessante da doutrina do Kardec, o Espiritismo, é que ele é totalmente cristão, 100% cristão, e ele fala, olha, se o seu caminho não for aqui, for ali, vai, porque o importante é você estar conectado com o superior. Uau, que incrível. E você já teve, assim, alguma experiência que você lembre agora que mais te impactou no mundo espiritual? Algumas. A que você Algumas, possa assim. citar, assim, que você É, achou interessante compartilhar? eu acho que a principal talvez foi uma de um merecimento que nem eu acreditava que eu tinha, sabe? Eu tive uma crise. Eu desde a adolescência que eu tenho, vez ou outra, eu tenho crise de pedra nos rins. Engraçado isso, né? Então, eu aproximadamente 10 anos atrás, eu tive uma crise muito grande de pedra nos rins. Fui fazer exames imediatamente, né? Correr para o hospital na emergência, fiz a ultrassonografia, as pedras foram detectadas. Na hora, o médico falou que pelo tamanho das pedras, eram duas, seria impossível eu expeli-las naturalmente, que eu teria que ir para a cirurgia. E no dia seguinte, eu fui para uma reunião, na verdade, de estudos dentro da religião, dentro do espiritismo, e uma pessoa disse, que não sabia de nada que estava acontecendo, disse que viu que eu estava sendo operado na região das costas. Eu achei aquilo curioso, mas tudo bem. No dia seguinte, quando eu voltei para fazer a internação, né, porque caiu justamente num dia de feriado, quando eu voltei para fazer a internação para a cirurgia, eles resolveram, bom, vamos fazer uma ultrassonografia? Aí fizeram outra. Ué, engraçado, não estamos vendo suas pedras. Deixa a gente fazer, então, outra. Não é bom fazer duas ultras, Nossa! uma em cima da outra, mas vamos fazer outra ultra? Fizeram outra ultra e não tinha mais pedra nenhuma. E eu não expeli, Uau! porque senão eu teria sentido. Então é um merecimento assim muito grande e que, Gente, sabe, a gente nunca se acha, né, merecedor de tanta, de que tanta graça, lindo! né? Então eu Parabéns! agradeço muito a Deus, agradeço muito a Jesus Uau! essa
essa graça. Parabéns, que lindo. E você se arrepende de algo na vida? Eu acho que a gente sempre se arrepende, mas é muito importante a gente compreender que se a gente não tomar esses passos, que por muitas vezes a gente até pode considerar errado, a gente não chega a um outro passo. Não é? Então, arrependimento eu acho que todo mundo tem, mas talvez se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo de novo da mesma forma. Não é? Porque muitas vezes um passo errado, ele abre uma porta que a gente não está esperando. Não é? Então, arrependimento sim, mas mudanças não. Resposta inteligente, né? Falou que sim também, não falou o quê? E deu uma aula aqui de arrependimento. E, cara, eu fui num podcast que ele me fez essa pergunta e não tem como não perguntar para todo mundo, assim, que é empreendedor, que é dono da sua própria vida, sabe? A gente passa por vários altos, baixos, desafios. Muitas vezes nas redes sociais as pessoas só querem postar o que é lindo, o que é maravilhoso, os perrengues, né? Os problemas as pessoas não contam. Mas é importante a gente ver que nem tudo são flores. E tem aquele dia também que você tá ali, que você acorda, que você não tá legal, que às vezes você pode até pensar em desistir ou não. Você já pensou? Sempre, sempre. Eu acho que o questionamento faz parte também, não é? Eu acho que a gente se questionar, se avaliar faz parte, mas o interessante é que a conclusão ela seja sempre positiva, não é? Então, muitas vezes eu pergunto, né, na minha vida eu já tive diversos altos e baixos, porque realmente isso faz parte, a jornada é assim, e eu às vezes me pergunto, será que eu fiz a coisa certa? Será que essa atitude está legal? Será que eu deveria desistir aqui? E sempre a resposta que eu encontro é um momento difícil, mas continua caminhando, que você chega lá. Não para. A Não gente para. pensa, mas não para, né? Exatamente, Vai na exatamente. fé. Acho que essa é a grande diferença, né? Agora eu fiquei muito curiosa, porque você foi contador. E aí você iniciou resumindo, mas aprofunda pra gente como que de verdade o inglês entrou na sua vida. Eu acho que o inglês é uma paixão, sabe? O inglês é uma paixão. E às vezes o curso da vida leva a gente para aqui ou para ali e a gente relega um pouco essa paixão, mas de repente ela vem, ela explode e a gente tem que ceder a ela, né? Então eu acredito que algo assim tenha acontecido. Na minha vida, eu caí dentro da contabilidade por um acaso. Quando eu passei para o segundo grau, eu tive que fazer um curso técnico e eu tive que escolher algum curso técnico e eu então escolhi contabilidade. Quando eu terminei o segundo grau, falei, agora, o que eu vou fazer da faculdade? Falei, vou continuar com ciências contábeis. Então foi isso que Eu estava na aconteceu, já estava ambiência. ali. E eu, na verdade, gostava. Meu pai já faleceu, mas era economista, então eu já estava meio que nesse ambiente e eu gostei muito, porque eu também, por um acaso, caí dentro da auditoria. Eu recebi um convite para fazer um estágio de auditoria e eu fui, né, na época da faculdade, eu logo iniciei esse estágio de auditoria e me encantei com a auditoria, adorei, porque é muito legal você poder acompanhar o processo inteiro. Né? E a auditoria ele permite isso, que você acompanhe o processo inteiro. Quando às vezes você trabalha numa empresa, em um departamento, você só está focado naquilo que aquele departamento faz, né? Naquele pedaço ali do processo. E a auditoria me permitia ver tudo, e isso me encantou muito. Mas quando eu estava no segundo grau, olha que coisa interessante. Na minha época de segundo grau, isso era muito comum. Durante as aulas, às vezes, chegava uma pessoa estranha oferecendo, na sala de aula, obviamente tratada com a administração do colégio, né? Oferecendo algum produto. E uma vez chegou uma pessoa oferecendo um curso de inglês. Né? Eu, sei lá, meus 16 anos, 15 anos, por aí talvez, eu falei, eu gosto tanto de inglês. Mas você já fazer. falava? Não, Com 16, falava você... pelo meu interesse, pelo idioma, mas pelos meus Já cabelos brancos, não... você pode imaginar que o acesso à língua era muito restrito, né? Era através de disco, coisas do tipo uma revista internacional, né? Os LPs, né? Pois é, olha, coisa antiga. Ou então uma
uma revista internacional na banca de jornal. Então, eu sabia alguma coisinha por conta desse meu interesse. Mas eu posso dizer que eu iniciei o curso de inglês zerado. E foi muito legal, eu gostei muito. Foram 3 anos de curso, na época que já era algo inovador, um curso tão curto desse jeito, né? Para os padrões daquela época. E Qual aí que era a escola? o nome da escola era Wave. Wave. Onda! Olha, exatamente. É, Nasla, olha que curioso. Que curioso. Wave, exatamente. Olha como as coisas vão se Chocada. encaixando, não é? Pois é. Pois é. Ai, caraca, E que aí foi isso. legal! Foram 3 anos de inglês e foi a minha paixão. E quando chegou no momento da minha vida onde eu tinha que decidir se eu continuava com a auditoria ou se eu passava para o empreendedorismo, eu resolvi passar para o empreendedorismo, e foi quando Paulo entrou e nós Como vocês se fizemos o nosso. conheceram? Não, na verdade a gente se conheceu antes disso. Nós nos conhecemos na nossa adolescência, né? Nós fazíamos parte de uma organização e nós nos conhecemos lá, né? E aí viramos amigos e tudo mais. Mas nós éramos adolescentes ainda. E quando chegou esse momento aí da gente decidir o que fazer da vida, né, de eu decidir se eu continuaria na auditoria ou se eu passaria para um empreendedorismo, o Paulo surgiu também. Ele estava voltando dos Estados Unidos e me procurou: Armando, vamos abrir um curso de inglês juntos? Falei, vamos nessa. E assim nós começamos o nosso primeiro curso de inglês, né? Obviamente, na época, na década de 90, no curso físico, com muitas salas de aula no centro da cidade, voltado para empresários e adultos, né? Então, foi muito interessante, foi uma experiência muito interessante. Mas que também o bichinho, né, do Paulo ali de querer voltar para os Estados Unidos começou a coçar nele, e ele decidiu voltar para os Estados Unidos. E, por incrível que pareça, eu nunca tive interesse em morar fora. Por incrível Só que pareça. passear. Só passear. E aí ele foi embora, eu fiquei aqui, acabou que eu mudei de área, aí foi quando eu fui para gastronomia e tudo mais. Olha Mas, só. pois é. Mas o interessante é que mesmo na gastronomia eu continuei lidando com o inglês, porque eu fui dono de pub, meus sócios eram irlandeses, o meu público era todo estrangeiro. Aliás, todo não, né? Mas eu diria que muito mais de 50% do meu público era estrangeiro. Os meus funcionários É eram no olho do furacão, estrangeiros. né? Ipanema, galera, Copacabana, Zona Exatamente, Sul, ficava exatamente. ali. Então, o inglês sempre fez parte da minha vida. Show de bola. Bom, dá vontade de fazer várias perguntas que já está aqui. Eu preciso seguir aqui um pouco do roteiro, que eu separei muitas coisas legais. A gente vai entrar aqui no quadro, ele é bem rapidinho. Uhum. E eu já vi aqui, né? Você tem um raciocínio muito rápido, você vai tirar de letra isso. O nome do quadro é Um ou Outro, tá? Vamos lá? Vamos lá. Fluência ou confiança? Confiança, Gramática ou prática? prática, Inglês perfeito ou comunicação? comunicação. Estudar ou viver o idioma? Esse aí eu tenho que dizer que são ambos, mas talvez eu penderia para viver o idioma. Traduzir ou pensar em inglês? Pensar em inglês. Aula ou imersão? Mais uma vez, eu diria que ambos, depende muito da situação de cada um. Mas aula primeiro sempre. Vergonha ou evolução? Evolução. Erro ou silêncio? Erro. Travar ou tentar? Tentar. Inglês ou oportunidade? Oportunidade. Ai, muito bom. Agora a gente vai entrar num quadro que é uma palavra. Vai aumentando o desafio. Bora lá. Uma palavra que define sua história. Equilíbrio. Uau! Uma palavra que define seu maior medo. Falhar. Uau! Uma palavra que define seu futuro. Felicidade. Já tô me emocionando. Olha só. Uma palavra que você quer que lembrem de você. Se eu tenho que escolher uma palavra apenas, eu diria amigo.
Ah, que fofo. E agora a gente vai pro quadro que é reação rápida. É uma palavra também, mas é mais polêmico. Política. Importante. Rio de Janeiro. Amo. Brasil. Minha terra. Oportunidade. Acontece. Moradia fora do país. Opção. Dinheiro. Importante. Liberdade. Essencial. Inglês. Essencial. Agora eu quero. Você fecha os olhos. 10 segundos. E eu quero te fazer uma pergunta muito, muito, muito da sua alma. A sua essência, ela vem de quem? Qual a pessoa que bate forte no teu coração agora para você responder essa pergunta? Eu acho que a nossa essência sempre vem dos nossos pais, né? Eles são os nossos exemplos, eles são os nossos guias, né? Por onde a gente se baliza. Então, eu diria que vem dos meus pais, vem da dedicação da minha mãe, que, né, toda mãe tem essa questão, mas a gente percebe isso, isso é visível, então a dedicação dela de colocar sempre os filhos em primeiro plano, e do meu pai da retidão, né? Meu pai sempre foi uma pessoa muito séria, apesar de também sempre ficar evidente que ele colocava os filhos dele em primeiro lugar, mas ele sempre foi uma pessoa muito séria. Então, a retidão do meu pai, o certo é certo, o errado é errado, isso também construiu muito quem eu sou hoje. Então, é deles. O que seu pai te ensinou? Uma única coisa. Ser honesto. E ser honesto implica em admitir o erro. Né? Quando nós somos seres humanos e a gente é passível de errar. Então, toda vez que a gente tem que procurar acertar sempre, naturalmente, mas sempre que a gente errar, a gente ter a dignidade e a honradez de assumir esse erro. Então, eu diria que, em primeiro lugar, honestidade. E sua mãe? Amor. Amor. Né? Essa coisa de olhar para o próximo com amor, com empatia, compreender aonde que o outro está, o momento em que o outro está. Eu acho que isso, eu tenho certeza que é isso. São essas as duas principais referências que eu tenho. Uau, parabéns. Parte emocionante, que arrepia, que faz a gente lembrar de onde a gente veio, né? Agora a gente vai brincar com o inglês. Eu tô revoltada, porque eu falei a vida inteira Bartek, e é Bartek, e não é New York, é New York. Exato. Ô, teacher, como assim? Esse inglês é muito maluco, como é que pode? O que acontece, minha querida aluna Nayara, o que acontece é que muitas vezes nós aportuguesamos certas palavras, não é? A gente lê da forma que o brasileiro lê, não é? E a gente faz meio que uma adaptação com um som que a gente escuta e chega a conclusões que não são nem sempre tão reais assim, como essa questão do new. Não é new, é new. Né? Quem lembrar da música do Sinatra aí vai lembrar muito bem do refrão dele, né? New York, New York, né? Então, e por exemplo do body, né? Body, né? Que tem um Y no final, então esse som do Y tem que acontecer. Mais uma vez, né? A gente vê a letra O ali e a gente acha que tem que ter o som de O e fala body, mas não, né? O som correto é body. E a gente tem diversos outros exemplos. A gente quer ver um simples, que eu acredito que todo mundo hoje lida com isso, todo mundo digita, né? E tem escrito, eu vou falar como brasileiro, né? Lendo aquela palavra, tem escrito no nosso teclado, delete. E a gente hoje já até incorporou isso no nosso vocabulário. Deleta isso, vou deletar aquilo. E a pronúncia certa dessa palavra é delete. Né? Então, e por aí vai. Delete. Gente, imagina eu falando... Leozinho, delete, please. Delete. Pois é, né? Então tem essas coisas. Fala Instagram.
Instagram. Instagram. Me segue no Instagram, please. Pois é, né? Ou no Facebook. Facebook. É. Então, vamos lá, ó. Facebook. Instagram. Bartek. New York. Isso daí. De Delete. Deletes. E tantas outras palavras. Por exemplo, touch. Né? Touch. Que quer dizer toque. Touch. Eu já vi muita gente falando touch. A gente tem um empreendimento da João Fortes lá na Zona Sul que se chama Touch. Então, já, com certeza, todo mundo fala errado. Então, exatamente. Eu tenho até uma história muito engraçada. Uma história muito engraçada. Uma vez eu estava no supermercado e o narrador lá do supermercado, né, que faz os anúncios lá, ele anunciou alguma coisa na seção de eletrônicos que era touch. E aí ele falou, vem aqui comprar não sei o que, touch. E onde eu estava no supermercado, a minha vontade era voar lá, arrancar aquele microfone da mão dele e falar touch. Então a gente quando acostuma com o termo correto, com as palavras corretas, né? Ainda mais eu sendo professor de inglês, isso incomoda no ouvido da gente. Mas a gente tem que entender que nós somos brasileiros e que é natural que a gente erre nessa leitura, né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Mas a partir do momento que você se torna um aluno de inglês, que você está nos Estados Unidos, principalmente da Global Amazon. Principalmente da Global Amazon, é importante falar corretamente. Você indica para quem não fala nada de inglês, assim, alguma música que seja muito simples de aprender, que seja fácil, que você consiga trazer ali várias... Olha, eu, pelos meus cabelos brancos, naturalmente, eu vou puxar uma referência lá de trás, né? E, na verdade, é uma referência eterna e cultural, talvez... né? Exatamente. E uma referência que já era antiga quando eu comecei a ouvi-los, né? São os Beatles. Apesar deles serem britânicos, o inglês deles é muito simples e muito fácil de ser compreendido. Então, a gente tem músicas simplérrimas, como I say goodbye, no, you say goodbye, and I say hello. Olha só, que simplicidade essa letra, né? Então, é muito bom quando você ouve aquilo e você compreende, né? Você, nossa, que interessante, eu estou entendendo o que ele está dizendo, né? Então, para início de conversa, essa música daí é o beabá do inglês. Né? Tem outra atual? Atual já é mais difícil, porque o Armando realmente... a gente acaba que fica tão focado no trabalho, naquilo que a gente faz. Eu tenho escutado muito pouca música, mas talvez, mais uma vez, pela minha referência... apesar da Global Amazon ser inglês americano, e isso é muito importante, eu quando ensino inglês, eu tento sempre dar a referência no inglês americano, eu tenho uma facilidade para sotaque, então eu trago o sotaque americano para o meu aluno, mas talvez pelo meu período de pub, eu tenha me identificado muito com o inglês europeu. Então, por exemplo, um artista que eu gosto muito das letras dele, algumas letras são realmente bem simples também, é o George Ezra. Não sei se você já ouviu falar nele. George Ezra. Pois é, ele tem uma música muito famosa que é a Budapest. Sabe? Então eu gosto muito das letras dele, tem um ritmo agradável, são simples e dá para a gente compreender também. Muito bom, muito legal. Você falou ali do inglês europeu, né? Até uma vez que a gente estava conversando, acho que é legal ressaltar que quando você vai na Europa, as pessoas não gostam muito de falar nem o inglês, né? Eles puxam, principalmente na França, eles gostam, tem que falar francês, tem que falar a língua deles. E aí, uma vez, você fingiu que não falava inglês para poder ser bem tratado? Conta essa história para a gente. É isso mesmo, né? Eu já sabedor dessa questão, né? desse bairrismo, digamos assim, principalmente na França, né? A gente sabe que o francês é muito orgulhoso do idioma dele, né? E ele tem um pouco de problema em que hoje o inglês seja a língua dominante. Então, e eu não falo francês, né? Eu sei meia dúziazinha de palavras. Então, quando fui à França, eu já estive na França 2 vezes, e então quando eu fui à França, eu tive esse cuidado, né, de não chegar lá falando inglês da mesma forma que eu estou falando português aqui.
né? Então eu tive esse cuidado. Pega a dica. Exatamente. Aí eu cheguei lá primeiro, falando aquele francês quebrado, né? Bonjour, comment allez-vous? Pardon, je ne parle pas français. Parlez-vous anglais, né? Então eu já me apresentando, dizendo que eu não falo inglês, perguntando se a pessoa fala que eu não falo francês, perguntando se a pessoa fala inglês. Normalmente, né, principalmente na área de serviço, todo mundo fala inglês, né? E aí quando você pergunta com essa educação, desse jeito, todos eles falam que sim. E aí eu vou, I want to know, né? Eu quero saber, sabe? Aí eu vou assim, né? Meio no quebrado, assim, e eles sempre são extremamente atenciosos, sempre dão as informações necessárias, então fica a dica. Chega falando inglês lá como ninguém, que eles não dão nem se eu chegar lá, hey, confiança. hello, how are you doing? I'm sorry, I only speak English. Could you please tell me how to do this or where to get there? Eles vão olhar para minha cara e vão falar. Aliás, como aconteceu no Canadá. Porque o Canadá também, né? Inglês e francês, né? E eu estava em Montreal, e Montreal é metade inglês, metade francês. Então, teoricamente, você pode falar tranquilamente os dois idiomas, né? E eu cheguei numa loja de CDs na época, também pedindo uma informação de um CD, e cheguei falando inglês normal. O cara olhou para minha cara e respondeu em francês. Nossa. Como se nós estivéssemos falando exatamente a mesma língua. Aí eu disse para ele que não falava francês e ele me ignorou. Não quis. Exatamente. Mas eu estava numa cidade onde ambos os idiomas eram aceitos. Olha só. Pois é. Tinha algum problema interno lá com ele, né? Deixa para lá. Agora, teacher, a Global Amazon, ela é conhecida por destravar os brasileiros no inglês, né? A gente tem esse tabu que o inglês é difícil, porque não, mas quem fala inglês fala que o português que é difícil, porque com uma única palavra a gente consegue, né, envolver várias questões, tudo vai depender ali muito do que você quer falar. E a gente está vendo, né, muito isso na prática, estou concordando, estou sendo obrigada a concordar com isso, e é muito bacana, porque a Global Amazon me fala que em 2 anos, né, eu vou já tá mais entendido, e realmente, eu estou com 2, 3 meses, e, gente, várias coisas que estão clareando aqui na minha cabeça que eu não fazia ideia. A gente tem vocês têm um método próprio, que é óbvio que que eles só abrem depois que a pessoa faz parte da família, e é um passo a passo que abre muito a nossa mente. E o que eu acho muito interessante na Global Amazon é que tem nichos diferentes para profissões. Então, assim, tem o curso dos vocabulários dos corretores de imóveis, tem das babás e faxineiras, vocês conseguiram abraçar todo mundo, né? Então, se a pessoa quiser, a faxineira está lá fazendo a faxina dela nos Estados Unidos, ela está ouvindo aqui também, tem tudo gravado, tem pessoalmente, tem a jornada da fluência em 5 passos. Fala também para a gente como é que funciona isso para quem está ouvindo. Cara, preciso falar inglês de qualquer jeito, minha mãe pediu a vida inteira, eu não consegui, e agora eu vou com os meus próprios passos e aqui é o caminho. Sim. Bom, tentando resumir um pouco, como eu falei anteriormente, a Global Amazon surgiu nos Estados Unidos, através do meu sócio, que é o CEO da empresa, e ainda um pouco na era pré-digital, né? A gente já tinha as mídias acontecendo, mas ainda tudo acontecia muito presencialmente, que foi antes da pandemia. Então, ele abriu as escolas físicas, mas ele sempre enxergou à frente e sempre teve essa intenção de transformar a escola no produto digital também. Mas ele começou com as escolas físicas em Nova Jersey, ali do ladinho de Nova York, coladinho com Nova York, Manhattan, e depois ele abriu uma escola na Flórida. Enquanto isso, paralelo a isso, ele iniciou o projeto da Jornada da Fluência em 5 Passos, que é exatamente trazer o curso presencial para o online, né, com aulas gravadas, com material todo disponibilizado na plataforma onde nós temos. E também, paralelo a isso, ele criou o que nós chamamos de crash courses, né, de cursos rápidos, né, que são esses que você citou. Então, nós temos curso para babás, curso para cabeleireiros, para os brokers, para caminhoneiros. Então, a gente tem uma série de cursos rápidos
voltados para quem precisa aprender aquele vocabulário básico para atuar no mercado de trabalho, né? Então, são alguns produtos que a empresa Global Amazon oferece. O curso presencial lá nos Estados Unidos, a plataforma no mundo inteiro e esses crash courses, esses cursos rápidos, que também estão na plataforma. E como eles são cursos rápidos, dependendo da procura e da necessidade, ele também pode fazer presencialmente. Eles podem também acontecer presencialmente. Muito legal. E o que me linkou com a Global Amazon, olha que história legal. Eu fui fazer o primeiro Onda Digital na Flórida em janeiro de 2026. E, gente, conhecimento zero na Flórida. Mas eu tenho uma parceira que é do mercado imobiliário, que é carioca e está morando há 10, 11 anos lá e ela já tem todo esse envolvimento com o mercado imobiliário. E eu falei, amiga, eu vou levar um projeto fenomenal, nós somos do digital, tudo que você conquistou aí foi do digital, só que eu quero deixar isso de uma forma mais ampla, não só para o mercado imobiliário, porque a gente já tem, né, essas pessoas, essa visibilidade no mercado imobiliário, eu acredito que a gente possa levar isso para outros líderes empresários. E aí eu fiz um vídeo pulando na piscina. Você, empresário, empreendedor que mora em Miami, presta atenção nesse vídeo. Quem não aparece, desaparece. Já a alma do Onda, né? E o Paulo clicou nesse vídeo. E aí tava lá o comercial. No início, gente, não é empresa, é eu presa, né? Eu comercial, eu financeiro, eu editora, eu vendo tudo. E aí me chamou a atenção, porque quando o Paulo entrou, eu já fui, ele nem sabe dessa história. Eu já fui lá ver se ele postava, se ele estava, né, fluente, e ele era uma pessoa fluente. E o Onda Digital, ele nasceu justamente para esses empresários, esses empreendedores terem autonomia no digital, porque todo mundo pensa que é muito caro. Aí fala assim, nossa, para eu aparecer eu tenho que contratar o editor, eu tenho que fazer... Você pode contratar, você pode ter uma equipe, você pode ter tudo, mas para você passar a sua comunicação em tempo real, você pode fazer, né? Ontem mesmo, foi feriado, eu já fiz o vídeo na mesma hora, já veio ali, já gravei, já editei, já postei, então curta seu feriado aí, tal dia e tal. Então a pessoa se conecta. Então o Onda nasceu para essa galera. E aí eu vi que o Paulo era muito fluente. Aí ele falou assim: ah, mas eu não sei, mas como é que é mesmo? Mas aí ele entendeu o que ele precisava, mas ele ficou ali na dele. E aí, uns 2, 3 dias antes do evento, eu dei mais aquele comercialzinho, né? Você vai perder! Aí ele foi lá, comprou e participou. Ou seja, através de um tráfego pago, a gente vendo o digital funcionando a Vera, a gente não se conhecia e eu tive uma preocupação, como eu olhei ali quem que era todo o público, eu tive uma preocupação muito grande em relação ao Paulo, porque ele era o que era mais ativo em relação aos outros. Então, sabe quando você fala assim, vou fazer ele sair daqui com brilho no olhar? Então, eu citei ele várias vezes, porque eu já tinha pesquisado a empresa, já tinha pesquisado ele, as ações dele. E ele ficou apaixonado. Ele falou assim, cara, você precisa falar inglês, mulher. E ali eu falei, eu vou falar inglês na tua escola. E aí foi quando a gente teve essa conexão. Por isso que a gente está aqui hoje. Então, por isso que eu falo que Deus não une pessoas, ele une propósitos. E é esse propósito de falar o inglês, de me destravar, porque eu tive dificuldade a vida inteira. Então, Armando, isso é um presente estar aqui. E eu tenho certeza que a gente vai elevar a história da Global Amazon para todos os lugares, trazer a Global Amazon para o Rio de Janeiro fisicamente, porque muitos brasileiros precisam desse método. Não é difícil, vocês desbloqueiam, dando voz para as pessoas no mundo, porque quando eu chego lá nos Estados Unidos, eu me sinto analfabeta. Me sentia. Eu vou agora e eu já vou estar entendendo tudo, né? Então, a pessoa não passar vergonha, é vocês darem voz realmente para as pessoas e o carinho que vocês têm com a gente, com os alunos, a preocupação, essa jornada aí da fluência em 5 passos, está todo mundo, é um grupo de... Aí vem empresários, alunos mesmo, pessoas de todos os lugares do Brasil, do mundo. A gente ter essa conexão, caraca, é muito bacana. Então, são visionários, é questão mesmo de um projeto, de visão. Eu estou muito feliz com essa conexão, a minha filha também já falando, a gente já indicando outros amigos, e daqui a pouco está todo mundo aí, todos os brasileiros falando inglês através da Global Amazon. Com certeza, com certeza. Eu devo acrescentar de que quando o Paulo participou da Onda Digital, eu percebi uma diferença na postura digital dele imediata. Imediata.
na qualidade dos vídeos, na forma como ele fazia os vídeos. Então isso daí foi, apesar dele já ser ativo, né, nas mídias digitais, eu percebi essa mudança imediata. E eu não sabia exatamente o que havia acontecido ali. E engraçado que eu tinha visto o seu vídeo pulando na piscina. Mas ele mudou. Ele mudou. Então, Uau. parabéns para você. Parabéns para você. E é isso daí, cada um com o seu projeto, né? A gente com o projeto de levar a fluência do inglês para todo brasileiro e você com essa coisa maravilhosa de destravar as pessoas. Cara, e assim, o digital, ele não é o futuro, ele é o presente, né? E quando o Paulo falou assim, Nai, eu estava há 2 anos e meio desgostoso já de legado, propósito, porque as pessoas banalizaram tanto essa palavra, né? Mas foi algo que sempre mexeu muito no coração dele. E aí o Onda Digital me resgatou, me trouxe de volta pro game. Então acho que essa energia de você poder ver pessoas que saíram lá do interior e que estavam, caraca, lá na Flórida, velho, falando para outros brasileiros corajosos de morarem lá, né? Porque quando você está fora, as pessoas se sentem carentes, se sentem descobertos. E agora, quem está comigo? Quem é mais um louco comigo? Então, os empresários, os empreendedores se sentem dessa forma. Sei não, Armando, acho que você vai ter uma passagem lá no exterior para depois voltar aqui. Se conectar com essas pessoas. Muito bom. Ah, e o digital? O que é o digital para você? Como você falou, é o presente, né? É o presente. A gente hoje vive no digital. A gente nunca pode abandonar o físico, né? Isso que está acontecendo entre nós, isso nunca pode ser abandonado. Mas a gente tem que entender que o digital hoje é parte do nosso dia a dia. Então é o presente e é a vida. Agora eu vou fazer meu merchan aqui com o depoimento do Armando. O que você achou do workshop do Onda Digital presencial aqui no Rio? Bom, se eu pudesse resumir numa palavra, eu diria que ele destrava, não é? Mas foi excelente, foi um super evento. Mas assim, precisa destravar, né? Mas sempre a gente escuta alguma coisa, aprende alguma coisa que faz diferença, e eu escutei muita coisa lá que fazia diferença, né? Vinda da sua boca e vindo da boca das pessoas que você convidou para palestrar lá, que foram todos palestrantes, foram fantásticos. Então, eu acho que o Onda Digital foi transformador para muita gente, para mim, inclusive, mas eu diria para todo mundo que estava lá, né? Então você, o que eu posso falar, né? Elogiar você parece até que eu estou chovendo no molhado, mas é isso. Eu diria que você está de parabéns pelo seu belíssimo trabalho, pela sua iniciativa de compartilhar com os empresários, com outras pessoas, essa questão de que o digital é simples. Como é que você fala do Emissora trabalho? na mão. Não, fazer conteúdo não dá trabalho, fazer conteúdo é o trabalho. É isso daí. Então é isso daí. No momento que a gente compreende isso, tudo muda. Agora, Armando, papo com a Nai, para onde você vai? Aonde você se vê daqui a 2030? Assim, 2030? Eu gosto de olhar para perto, eu não gosto de olhar muito para longe. Eu acho que a gente tem que planejar a vida, mas uma vez eu dei um conselho para um amigo meu e foi muito interessante que ele até tatuou isso no braço depois que eu falei isso para ele. Eu acho que a nossa vida é igual uma nau, um navio à vela, né, aqueles navios antigos, no mar. A gente sabe o porto que a gente quer chegar, mas o caminho que a gente vai percorrer vai depender da natureza, vai depender do vento, do mar, da chuva, não é? Então, e isso impactou muito ele, que ele tatuou um timão no braço. E eu acredito muito nisso. Eu quero chegar num lugar onde eu possa ser útil ao próximo. Não é? E como que eu consigo fazer isso? Através da Global Amazon. Não é? Através do inglês. Então, eu sempre quis trabalhar com coisas que ajudassem o próximo. Então, na minha vida inteira, na auditoria, eu acreditava que o meu trabalho ajudava a equipe daquela empresa a produzir mais, a estar mais conectada, a estar mais satisfeita com aquilo que fazia. Quando eu tive meus comércios de gastronomia, os meus pubs, da mesma forma, eu acreditava que, para mim,
Os meus pubs nunca foram locais onde as pessoas iam beber. Para mim, os meus pubs foram locais onde as pessoas se conectavam, onde existia uma conexão. Aconteciam coisas fantásticas lá. Nós pegamos a era pré-internet, então muitas vezes alguém que já tinha vindo ao Brasil e já tinha conhecido o nosso pub, quando voltava lá, chegava direto do aeroporto, sem hotel, sem nada, ia lá no pub, largava as malas lá e aí que ia procurar hotel. Então, e hoje na Global Amazon, essa possibilidade do inglês, de levar o inglês a outras pessoas e fazer com que elas tenham um futuro, para mim é o principal. Então, o que eu quero é isso no meu futuro, que eu possa ajudar o próximo. Com certeza você fará, você já faz e vai continuar fazendo, Erlindo. E eu queria que você olhasse para aquela câmera ali e você desse aquela... Imagina que daqui a 100 anos eu não vou estar mais aqui, você também não. E esse corte vai estar percorrendo aí em várias outras gerações e gerações. Qual que é a sua mensagem para o mundo? Minha mensagem para o mundo é que você que está aí do outro lado, escutando, ouvindo o que a gente está falando, você tem que entender que o inglês é simplesmente um idioma e que falar inglês é simples. Então não tenha medo de falar inglês, não tenha medo de se conectar com o mundo, porque hoje o inglês é a conexão do mundo. E vai continuar sendo por muitos anos. Então não tenha medo de se destravar utilizando o jargão aqui da Naira. Ok? Então não tenha medo de destravar o inglês na sua vida. Uau, você tem que destravar o inglês e destravar no digital, aí tá lindo, né? Exatamente. Estamos chegando ao fim, mas antes disso, não vou deixar você sair daqui sem um presente. Entre Mansões e Milhões, a jornada de uma visionária. Tem muita história aqui, Uau, Tícia. eu estava querendo pedir esse livro para você, mas eu estava até sem graça. Falei, não vou pedir o livro para ela, né? Mas que legal, que legal. Eu tinha visto ele ali e já estava todo curioso. E eu já vou autografar, mas eu tenho uma notícia bem bacana também. Você vai ganhar o digital em inglês. Uau! Very good. Eu espero que esteja traduzido tudo direito, hein, editora? Com certeza que sim, sua equipe é maravilhosa. Foi um papo muito gostoso, muito bacana, de muito conhecimento, muita cultura histórica, tem de tudo aqui. E eu tenho certeza que a gente deixou nossa mensagem. Tenho certeza absoluta. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Obrigada, Amanda.